Preparando para a volta às aulas. Esse é o tema de hoje. Gerenciamento de crise, plano de contingência, comunicação, reposicionamento. Uma série de necessidades foram redefinidas desde março, quando as aulas foram suspensas em todo o território nacional. Foi preciso se reinventar, manter a calma e muito planejamento para superar o momento. Depois de quase 2 meses, algumas escolas se prepararam para a retomada das aulas presenciais. Mas, afinal, quais os desafios que as instituições encontrarão a partir de agora? Esse é o tema de hoje. E por isso, para a conversa, nós convidamos o professor André Guadalupe, que é um apaixonado por educação. André é professor de Física e Design Maker, cofundador e diretor de operações do Colégio Planck, também palestrante, autor e investidor anjo, CEO da AOG Consultoria Educacional, com seus mais de 27 anos de experiência em atuação na educação básica. Também contamos com a participação de Paulo César Spongiato. O Paulo César Spongiato, corrigindo, é empresário, pai da Vitória, isso é um currículo importante, formado em Ciência da Computação e pós-graduação em Tecnologias em Nuvem. O Paulo também, há 25 anos, desenvolve soluções tecnológicas de gestão educacional para escolas e faculdades. André e Paulo, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês no projeto do Mundo para a Escola. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Eu posso também os nossos agradecimentos a vocês por compartilharem sua experiência conosco. E quero lembrar a você, internauta, que já nos acompanha desde o primeiro projeto do Mundo para a Escola, desde a primeira live, lembrando que hoje nós preparamos um e-book bastante completo sobre como elaborar um plano de contingência. Nesse e-book, você vai encontrar um plano de comunicação, um plano de ação, ferramentas e uma série de orientações que podem sim te ajudar nesse momento que estamos vivendo. O link ficará fixo aqui nos comentários do Facebook, ok? Da nossa live de hoje. Quero lembrar também que você pode interagir com a gente, participar dessa roda de conversas pelo nosso chat. Envie suas perguntas para a gente e nós faremos de tudo para trazê-las ao ar e colocarmos no contexto da discussão com o André e com o Paulo de hoje, ok? Fiquem à vontade, nossa live está no ar. E André, eu gostaria de começar com você. Inicialmente, como vocês encararam lá atrás, em março, a notícia do fechamento das escolas e como a sua instituição, o Colégio Planck, se preparou para atuar durante esse período, que a gente nem sabia quanto tempo ia durar? André, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Edson. Um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar e trazer um pouquinho um pouco da minha visão, um pouco do que a gente está vivendo aqui em São José dos Campos, no colégio. Prazer estar aqui com o Paulo. Bom, talvez, Edson, o grande X é quando que vamos voltar de fato às aulas, né? A gente aqui no estado de São Paulo, o governador ainda trabalha a postergação da quarentena, alguns cenários dizem que a gente voltará às aulas apenas em julho. Mas, de qualquer forma, é absolutamente importante que a gente se prepare e prepare a escola. Acho que nessas minhas considerações iniciais, Edson, eu queria dividir em 3 etapas. Okay. Um pouco o que aconteceu antes da crise, um pouco pré-Covid, o que a gente está vivendo nessa crise e como vai ser a escola, que é justamente o tema da nossa fala, pós-crise. Como é que a gente volta à operação regular. O pré-crise, particularmente a minha visão aí um pouco do que eu conheço de escolas pelo Brasil, e em especial da nossa, o Colégio Planck é uma escola nova, é uma escola que tem 4 anos de operação, apesar de eu estar na educação básica há 27 anos, ter dirigido um sistema de ensino por quase 15 anos, trabalhado em startups, eu estou num projeto do colégio há 5 anos, 1 ano desenhando e 4 anos operando. É um colégio jovem, tem perto de 600 alunos, e eu tenho apenas Fundamental 2, né, Fundamental anos finais, e ensino médio e uma turma de pré-vestibular. O que a gente percebia antes primeiro, existia a regulamentação da BNCC, que traz aí a cultura digital como um aspecto fundamental para incorporar nessa nova grade curricular aí das escolas.
Então, a cultura digital já era algo previsto, inclusive na BNCC, tanto para o fundamental e está prevista também para o ensino médio. E existia, de uma forma geral das escolas, uma tendência à modernidade no sentido de atender os nativos digitais, né? Aos alunos jovens que estão entrando na escola, que para eles a tecnologia é algo muito mais palpável, muito mais concreta, do que necessariamente para nós, professores, já de barba branca, que trabalhamos ali, alguns com mais facilidade, outros com menos, mas todos tentando adaptar uma linguagem à linguagem do streaming, né? Do aluno que assiste as séries no celular, que monta sua playlist, que descarta muito rápido aquilo que ele não gosta. E esse jovem, estando em sala de aula, as escolas tinham uma necessidade. Só que essa necessidade, de certa forma, claro que não é uma regra, mas isso é mais na média, as escolas postergavam essa imersão na cultura digital por uma série de incêndios que a escola acontece no dia a dia. Então, estava no roadmap de todas, acredito, viver mais o ambiente híbrido, viver mais a tecnologia, trazer mais ambientes digitais, avaliações digitais online, aulas online, mas era sempre uma prioridade número 2. Vamos primeiro aqui garantir o presencial, vamos funcionar bem o presencial, vamos criar projetos presenciais. Então, essa crise, primeiro, conversando com os meus sócios, eu tenho 2 sócios, o professor Humberto e o professor Pericon, a gente se sentiu um pouco otimista demais quando a gente começou a ver isso lá na China e achou que isso não ia chegar no Brasil com a força que chegou. Então, eu lembro da gente em janeiro falando assim, nossa, vamos comprar álcool gel. E pronto, era a decisão que a escola tinha tomado de melhorar ali seus processos de higiene, o álcool gel para os alunos, mas a gente não imaginava que isso ia acontecer da forma como aconteceu. Então, pegou todo mundo de surpresa. Nós fomos comunicados pelo Estado de São Paulo 4 dias antes do encerramento das aulas. Então, em 4 dias, a escola teve que fazer um plano. Você falou aí a palavra contingência, nós tivemos que nos preparar em 4 dias para colocar os nossos 61 professores em casa, com 61 pequenos estúdios. Então, aí o professor ele foi para dentro da sua casa, construindo ali aulas digitais, aprendendo a usar as ferramentas. Então, nós somos uma escola certificada pela Google, então já existia ali um certo conhecimento dos professores, mas não era tão intenso. Para você ter ideia, nós tínhamos professores com conexão de internet muito baixa em casa, professores com computadores que não suportavam a gravação de grandes aulas de 50 minutos para armazenar isso. Então, não tinham lá 10 gigas de memória para gravar uma aula numa boa resolução. Então, a gente passou a ter problemas técnicos que a coordenação teve que apoiar os professores, sem sombra de dúvida, mas os professores, eles, na minha opinião, são os grandes heróis dessa transformação, porque eles foram pegos de surpresa, foram para casa e tiveram que, de certa forma, entre aspas, solitária, dar conta disso. Então, nós fomos pegos, infelizmente, de muita surpresa, apesar de ter indicadores que talvez a gente, costumo dizer, Edson e Paulo, que educador é muito otimista, então a gente sempre acha que não vai dar muito errado. Então a gente menosprezou um pouco, mas fomos pegos sim de surpresa. O colégio faseou o seu processo, então nós tivemos uma primeira fase com roteiros de revisão, depois implementamos aulas online, plantões de dúvida, formulários para que os alunos preenchessem, e a gente foi adaptando, e em especial, cuidando muito das famílias. Acho que esse foi o grande desafio nosso, que era cuidar da família e cuidar do aluno, estar perto do aluno. Eu tenho a felicidade de trabalhar com um time excepcional de coordenação e orientação educacional. São pessoas que é um time extremamente profissional e que a gente tem conversado diariamente com 50 famílias. Então, a orientação liga e conversa com o aluno, apoia. No começo, o Paulo sabe bem disso, ele deve falar, a primeira semana era acesso, é o login que eu não sei, é a senha que eu não consigo, não estou habituado com o sistema. Então, a primeira semana foi muito suporte técnico. Uhum. Eu tinha senha, mas o pai não sabia, a mãe, o aluno, o mais velho, o mais novo, todo mundo teve problema. A partir da segunda semana, já foram questões mais pedagógicas. E a partir da sexta semana, a gente sentiu que era mais um trabalho de psicologia, de apoiar, de cuidar. Então, eu acho que nesse momento
de Covid, de crise, tentando fechar aqui a primeira pergunta que você nos fez, o principal, fomos pegos de surpresa, mas o principal desafio foi cuidar dos alunos, cuidar das famílias e cuidar dos professores, para que os professores, uma vez cuidados, pudessem fazer um trabalho que estão fazendo, de levar conhecimento e levar, Edson, levar um ponto de otimismo para dentro de cada casa. Porque hoje eu acho que também essas lives, esses momentos que a gente entra na casa da pessoa, a gente vê tanta notícia ruim no Brasil e no mundo, de Covid, é uma fase tão complicada, é até difícil falar em oportunidades de aprendizagem num cenário onde tem tanta gente sofrendo, tanta gente perdendo familiares, tanta gente morrendo, vamos usar a palavra correta. Mas que a gente tente aproveitar esta fase para, de alguma maneira, sair fortalecido, como instituição de ensino, como professor, como gestor educacional e como aluno. A gente tem falado muito de protagonismo do aluno. Então, eu acho que esse é o grande desafio dessa crise, realmente sabermos sair dela, apesar de tanta dor, tanto sofrimento que a gente está vendo, que a gente consiga sair dali de forma fortalecida. E esse é o papel da escola e dos professores. Legal, obrigado, André. Excelente considerações aí já de início, contribuindo muito com a nossa live de hoje. Eu vou dirigir a próxima questão ao Paulo. E Paulo, me chamou muito a atenção quando você frisou o Paulo Esponchiado, ele é o pai da Vitória. Isso é muito importante. Qual a idade da Vitória, Paulo? Fez 3 meses agora há pouco. 3 meses, maravilha. Opa. Parabéns, viu? Daqui a pouquinho ela tem no universo escolar aí também, né? Exatamente, essa é a preocupação, né? E falando dessa preocupação, Paulo, encaminhando aí dentro do que o próprio André comentou, como que você percebeu dentro da sua expertise, da sua área de atuação, queria que você contasse um pouquinho mais disso para nós, essa movimentação das escolas, né? Muitas tiveram dificuldades, especialmente em oferecer educação à distância, né? A sua expertise inclusive, com arquivamento em nuvem e tudo mais, enfim. Porém, as escolas ainda tiveram muita dificuldade com isso. A que você atribui essa dificuldade, Paulo? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Edson. Prazer, André. Primeiramente, agradecer o convite, poder estar aqui com vocês nessa live, com o professor André, que vivencia esse breve resumo aí, deu para perceber, né, na prática, tanto antes de ter a escola e agora como proprietário de uma, né, e sabe muito bem o que eles estão passando. E ainda, né, teremos aí bons desafios pela frente, né. No meu caso, que represento aqui uma empresa de tecnologia de gestão educacional, que é a Genera, fica aqui em Florianópolis, e a gente atua há 20 anos no mercado de educação, e eu particularmente, que fui um construtor da ferramenta, e com isso eu tive que visitar muitas escolas nesse Brasil afora, que é um continente, né? Então, eu vivencio há muitos anos exatamente as dores que os Andrés, né, das escolas possuem. Isso, muitas vezes, até de tal forma, nos faz com que a gente se sinta partícipe desse momento que a escola vive, né? Afinal, a nossa tecnologia, ela é uma ferramenta, claro, que permite, que auxilia, que facilita muito o dia a dia das escolas, ainda mais nesse momento, né? Nesse contexto, e aí, já que tu comentou da Vitória, é porque eu estou querendo entender e querendo até ajudar a construir o que vai ser a nossa educação 4.0, né? O que é essa geração Z que está surgindo, e ela faz parte, e você bem frisou lá no início, o André também comentou, de que nós temos que, na própria BNCC, né, fala sobre isso, nós temos que ter um olhar tecnológico, um olhar diferente para essa nova geração. Então, está sendo novidade, não só como pai, mas essa preocupação de futuro, né? Legal. Bom, nesse contexto da tua colocação, essa parada, o fechamento, né, das escolas e, portanto, o cancelamento das aulas presenciais, de certa forma, como o André comentou, para alguns até se prepararam, André, mas te garanto que foram poucos, tá? Foram mais
pouco mais pessimistas, mas a grande maioria foi nessa linha também. Eu já vi algumas pesquisas de alguns, da Roper, por exemplo, que mostra alguns cenários que é isso mesmo. É claro que no cenário do ensino superior, que teve também essa ruptura, as presenciais já foi mais fácil essa adaptação, porque o EAD, no caso do superior, já é um assunto recorrente há anos, né? Já está até ultrapassando a quantidade de matrículas do próprio presencial. Agora, no contexto do ensino básico, é totalmente novo, pelo menos para a imensa maioria, e aí incluo as privadas. Quando eu falo maioria aqui, nós temos que pensar no ensino público também, né? Que certamente é e será o mais afetado nisso aí, mas as privadas também têm essa dificuldade. Algumas, como o André comentou, já partiram para a ação. Fechou, tenho 3 dias, 4 dias, alguns estados nem isso teve. Santa Catarina fechou num dia, que já era no outro dia, e segue a bola. Então, algumas partiram para a ação, outras foram mais cautelosas, adotaram primeiramente férias coletivas, 15 dias, uma semana, sentiram que o tempo ia ser mais longo, aí começaram a se movimentar. Só para ter uma ideia, nosso time aqui de atendimento foi muito acionado pelos nossos clientes para auxiliar em todos os aspectos, né? Mas, claro, o foco principal, inclusive projetos que estavam em andamento para outros departamentos, o foco virou a sala de aula remota, que até para fazer uma diferenciação, eu considero que no ensino superior nós temos o EAD, que já está muito consolidado, e aqui no ensino básico eu diria que são aulas remotas, o ensino remoto. O próprio volume de acesso de pais e alunos aos portais bate recordes, e tem crescido diariamente. Então está havendo ainda, nós estamos com muitas escolas que demoraram um pouquinho mais, outras menos, mas está havendo ainda uma adaptação e um engajamento diário quanto a isso. Agora, o ponto fundamental é que, claro, poucos estavam preparados para isso, né? Não exatamente por questões tecnológicas, né? O André bem comentou aí, existem há muitos anos já tecnologias embarcadas, né, nas escolas de ensino básico, mas devido à regulamentação, ou às vezes até não digo relaxamento, mas o movimento em si sobre, de fato, o uso, e até porque não se esperava ter que ir do dia para a noite, ou simplesmente ser 100% digital. Acho que isso não é bem você ter deixado de usar tecnologias e, portanto, você não está passando por momento da melhor forma. Não, é que não era esse o enfoque, né? O enfoque era eu trazer tecnologia para transformar melhor as minhas aulas, para atender esses requisitos dos novos alunos e dos mais adolescentes também, enriquecê-las, né, com o uso de tecnologias educacionais, o que tornou, inclusive, né, a gente sabe disso, várias escolas ou várias redes de ensino, próprios sistemas de ensino, se tornou isso um diferencial dentro das escolas. Claro que quem tinha isso, o André deu o exemplo deles, isso de alguma forma, por mais que houve essa parada abrupta, né, ajudou muito. Agora, tiveram que sair de um extremo para outro, né, então não tem milagre, né? Agora, o que fazer, então, para migrar uma aula presencial para digital? Nós mesmos aqui da Genera nos deparamos com um dilema, porque como nós fornecemos a ferramenta, o nosso foco era o quê? Ensinar na nossa ferramenta. E nós temos um módulo que, por coincidência, chama-se sala de aula, onde lá o professor pode fazer toda a organização e preparar a sua aula remota. Só que o que estava faltando, o que a gente percebeu, né? Porque como a gente se limitava a ensinar aos nossos clientes como usar a nossa plataforma, a gente percebeu que ela não estava sendo tão usada assim. E por quê? Porque faltava algo, faltava a essência, que era a formação dos professores nessas tecnologias educacionais, não da nossa plataforma. Nossa plataforma é um meio, é uma ferramenta que permite, sim, ele tem alguns recursos já embutidos, mas um professor, a primeira dificuldade que ele tem já começa pela dificuldade de escolher qual plataforma, né?
São tantas que nós temos no mercado que se você não der um direcionamento, você vai ficar só em planejamento, né? E aí você tem que olhar o que você tem disponível, né? O André citou, que já é parceiro Google, tem escolas que são parceiras da Microsoft, às vezes são os dois, tem plataformas de redes de ensinos educacionais, bibliotecas virtuais, Kahoot, MindMinder, robôs, SlideShare, Schoolast, e aí vai, tem várias. E aí, em conjunto com os gestores, nós partimos, então, para formar professores, tá? Na organização das aulas, ensinando desde a como gravar um vídeo, como fazer uma live, como nós estamos fazendo aqui agora, gravar essa live e depois disponibilizar ela para os alunos, como ensinar de maneira divertida, né, que muitos têm hoje tecnologias internas, inclusive, né, mas como ensinar de maneira divertida, de uma forma remota, usando o chatbot, jogos, quiz e assim por diante, como até inserir gamificação na aula dele, né, como fazer avaliações online, assíncronas ou síncronas, né, e o principal, que a gente não pode esquecer, o André tocou nisso também, é que essas aulas não podem, de forma alguma, perder a identidade, o jeitinho de ensinar e de transmitir conhecimento do professor. Porque o aluno está indo para a aula remota para ter a aula do professor Edson, do professor André. Não está indo lá para ouvir uma aula que, se ele encontrar essa aula no YouTube ou em qualquer plataforma livre, ele pode começar a dizer, poxa, então eu vou estudar lá e não aqui que o professor tem. Para finalizar essa primeira participação, o e-book, que já está aí disponível, pelo que eu entendi, né, Edson, para o pessoal baixar, eu tive acesso antes dele, então eu posso já comentar. Então baixem o e-book. Ele foi muito feliz porque ele trilhou um caminho que as escolas precisam seguir, né, que vai desde a preparação, a organização, a formação dos professores, os profissionais em geral, né, porque não é só o professor, a secretária acadêmica, o diretor, como é que tudo isso vão interagir entre si, né? A execução e o acompanhamento, medição e, principalmente, a correção das rotas. Reavaliar semanalmente, periodicamente, tem que reavaliar. O que foi bom semana passada, pode ser que essa semana eu preciso repensar. E se eu pudesse aqui dar um conselho, e olha que eu sou de tecnologia, não tenham medo de tecnologia, não procurem as melhores tecnologias, usem aquilo que está nas suas mãos. Não é hora de inventar muito, de querer fazer superproduções. Faça o simples. Não perca a sua essência. Não é porque nós estamos remotos que nós não possamos, não devemos, aliás, colocar a nossa identidade, a nossa empatia. O jeito de que cada professor em sala de aula pode, deve e é essencial que ele continue. Só assim nós vamos manter o aluno, né? Eu acredito que só assim o aluno ele vai continuar engajado na aula e vai querer participar daquela aula do professor. Legal. Paulo, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Eu acho que a abertura foi muito feliz nas suas abordagens, tanto o André quanto o Paulo, e eu quero resgatar essa fala de vocês no fechamento da nossa live de hoje, tá? Que é quanto à proposta educativa daquela instituição de ensino. Isso é meio que o DNA da escola, é a impressão digital que ela deixa na sua trajetória enquanto função social. Tá? Então, eu vou guardar isso aqui, eu já anotei aqui nos meus apontamentos, para a gente fechar com um olhar sobre isso. Eu acho que é isso que os nossos internautas vieram buscar, né? Já que o tema é como você está se preparando para a retomada, eu acho que salvaguardar a essência da existência da sua instituição, né? Desde a sua origem, precisa ser discutido, né? Um pouquinho melhor, tá? Bom, eu quero destacar a presença aqui da Pamela Ramos, da Evanilda, lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro, o Júlio Pantaleão, a prima Manuela está lá em Ibicoara, na Bahia, Chapada Diamantina, acompanhando a gente, né? A Diana Maciel, bastante educadores junto com a gente. Fico muito feliz de falar sobre vocês aqui na nossa live. Elival Pereira, de Iguatu, sempre participando dos nossos momentos. Obrigado, Elival. E vocês podem mandar suas
críticas, suas dúvidas, seus questionamentos, enfim, fiquem à vontade, a live é isso, é uma grande comunidade educativa reunida em torno de um projeto só, que é entregar uma educação melhor, uma educação renovada lá na frente. Tá? E, André, então eu vou devolver a palavra a você agora, que você dividiu a sua abordagem em 3 fases, né? Que foi a pré-crise, e agora eu queria dar um passo a mais, né? Que é a segunda etapa da sua divisão, a crise. Como é que vocês estão gerenciando esse momento com alunos, professores e familiares, André? Bom, vamos lá. Eu concordo muito com o que o Paulo disse, só para resgatar, eu tenho um grande amigo que talvez esteja nos ouvindo, que é o Álvaro Cruz, que trabalha aí com vocês. O Álvaro fala que a gente tem que errar rápido para acertar mais cedo. Então, a gente tem que errar logo, né? Vamos errar. O que o Paulo falou, ele está muito certo. Não vamos ficar inventando moda. Às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então, vamos implementar aquilo que está ao seu alcance aí na sua escola, porque um ponto, Edson, que eu acho fundamental, os nossos prédios, eu tenho falado isso muito nas lives e nos meus textos, os prédios estão fechados, mas as escolas não. Então, o prédio está fechado. Você não vai lá nos corredores, nas salas de aula, nos laboratórios, na quadra, isso está fechado. Só que a escola, a alma da escola, a essência, o propósito da escola, continua vivo. Eu acho que as escolas, ficou muito claro para os gestores educacionais a importância de ter um propósito muito claro da sua escola. E esse propósito ser cada vez mais compartilhado com a comunidade educativa, não só dos seus clientes, das suas famílias, mas da sociedade como um todo. Porque cada escola tem um DNA, como você bem colocou, Edson. Cada escola tem uma característica, cada escola tem uma escola que é mais focada para esporte, tem escola que é mais focada para resultado, tem escola que é mais focada para o socioemocional, tem escola que é mais focada para tecnologia. Você tem diferentes estilos de escolas que se identificam, e aí os familiares, os alunos se identificam com essas escolas, mas o fato dela estar aberta, dela continuar existindo num formato diferente, faz com que a gente realmente valorize uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura. Tem um colega, o Murilo, que fala que ele não gosta muito da palavra transformação, e eu concordo com ele, porque a palavra transformação parece que a gente vai deixar de lado algo anterior. A gente transforma, deixa de ser o que era. Eu acho que a gente vai fazer uma adequação desse formato. A gente vai continuar tendo características que nós tínhamos antes e vamos incorporar novas características. Do aceitar errar, do aceitar inovar, de trazer essa cultura de tecnologia, essa cultura de inovação mais presente na escola. Mas respondendo direto à sua pergunta, eu acho que o Colégio Planck, então eu vou falar um pouco do meu DNA e do meu propósito. O Colégio Planck é uma escola que tem a proposta de ser uma escola de alto desempenho, então aprovar alunos nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Eu tenho um projeto que é o PGG, que é o Global Guidance, para aplicar alunos para fora, de vários continentes, para fazer summers. Então a gente tem uma proposta de uma escola de alto desempenho, mas muito focado no socioemocional. Então acho que isso que fez a escola em São José dos Campos ter um crescimento tão rápido em tão pouco tempo, porque ao mesmo tempo que você tem uma aula e um professor e um time que tem um foco no alto desempenho, a gente tem um cuidado muito grande com as pessoas, um cuidado muito grande em personalizar esse processo do aluno. Então, esse momento de isolamento social, esse momento onde a escola está aberta, mas em outro formato, foi uma oportunidade, e aí, de novo, a palavra oportunidade eu coloco sempre entre aspas, porque parece cruel falar de oportunidade num momento como esse, mas da gente realmente reforçar a nossa matriz socioemocional. Então, trabalhar o protagonismo do aluno, a organização, a autogestão, a empatia, o olhar para o outro. Então, a gente tem desenvolvido uma série de atividades para que, além do acadêmico, que a gente mantenha o aluno estudando, mantenha o aluno... tem os alunos do terceiro ano que tem o vestibular aí no final do ano, que, ao que tudo indica, não vai ser alterado as datas. Então, você tem ali um aluno de terceira série, tem um aluno do sexto ano do fundamental, que, obviamente, não está preocupado com o vestibular, e a gente está trabalhando num conteúdo. Mas o principal ponto é quanto esse aluno vai sair fortalecido na sua autogestão, na sua organização, na sua disciplina, na sua capacidade de enfrentar o novo. A gente tem, na nossa matriz,
resistência ou a resiliência à frustração. Então, como é que eu enfrento as minhas dificuldades? E esse é um momento ímpar que o mundo está vivendo para que a gente saiba enfrentar dificuldades, para que a gente pense de forma coletiva. Eu não estou saindo de casa para pensar só em mim, eu não estou saindo de casa para pensar na sociedade, eu estou pensando em todos. Então é o momento de eu exercer a minha empatia, é o momento de eu exercer a minha organização, é o momento de eu me concentrar mais. E então, quando eu vivo crise, eu acho que é um momento, para os professores também, a gente tem percebido os professores saindo ou vivendo mais empoderados. Ele não sabia que ele ia dar conta desse desafio. Ele falou, nossa, e agora? Estou sozinho em casa, vou ter que gravar, produzir conteúdo, usar recursos, estou perdido. Não, ele deu conta. Na hora que ele parou, respirou até 3, ele percebeu o que ele fez. Esse professor volta para a sala de aula no pós-crise melhor, mais sofisticado, mais empoderado, mais resiliente, mais colaborativo. O que a gente viveu de cenário de colaboração nessa crise, de um professor ajudando o outro, de um colega ajudando o outro. Poxa, você não sabe fazer, eu faço uma live com você para te ensinar isso. Legal. Esses dias eu estava querendo fazer uma edição do meu filho, eu gravo aula, né? Eu estou em sala de aula, eu estava com dificuldade de fazer uma edição, um colega nosso, meu colega meu, que é coordenador de esportes, ele é bom naquilo, eu entrei numa live com ele, ele me ensinou como que eu fazia edição dos filmes. Então, sendo que 1 ano atrás o meu filho precisou fazer uma edição de filme, eu não sabia. Legal. E aí eu não conseguia ajudá-lo bem. Hoje eu já saberia ajudá-lo, lembrando que eu sou o pai da Maitê, de 9 anos, e do René, de 13. Senão eu vou apanhar aqui na hora que eu sair da sala. A Maitê tem? A Maitê tem 9 anos. 9 anos. Estou vivendo aqui a experiência de ter aulas remotas e de se organizarem mais, de terem mais tolerância, de serem mais amigos, de se organizarem no sentido do momento do brincar, no momento do estudar, no momento do ler, no momento de ajudar nas tarefas de casa. Então, isso às vezes é uma novidade muito grande para muitos jovens que não tinham oportunidade ou não tinham a organização de ajudar em casa, estão vivendo. Então, acho que essa crise, vamos também trazer um olhar positivo para ela. A gente sabe de tudo de cruel e de ruim que está acontecendo, mas vamos olhar sobre esse aspecto que está gerando formas das pessoas, ou oportunidades das pessoas quererem ser melhor. Eu acho que esse é o grande quê dessa crise e aonde eu estou tentando, com os meus alunos, com o meu time, com a minha família, sair dela um pouco melhor do que a gente entrou. E eu acho que se a gente fizer isso e conseguir fazer isso, a gente cumpre o papel de educador, que é deixar a sociedade onde a gente vive melhor a cada dia. Então, dessa forma, eu tenho sentido que a gente está conseguindo sucesso no nosso dia a dia. Excelente. Obrigado, André. Paulo, nesse caso, a gente tem aí um grande desafio com relação à infraestrutura, e disso você sabe muito bem, né? É um momento, alguém aqui comentou, um educador que está nos acompanhando, em transvoluir. Eu ainda não tinha conhecido essa expressão, mas eu achei muito curiosa e interessante. Foi o Júlio César Ponciano, ele disse transvoluir, que seria uma transformação com evolução, imagino que seja isso, né, Júlio? E a gente vai precisar dar conta disso, uma vez que nós estamos implantando um modelo de ensinar e aprender em realmente transvolução. Como que você olha, né, com essa visão tecnológica, o momento atual e o futuro, fazendo uma projeção em relação a isso? Armazenamento de conteúdo, o próprio conteúdo que se ensina dentro da escola, como lidar com ele, enfim. Qual a tua análise sobre isso? Bacana. Eu até usaria aí, a gente poderia dizer que o que aconteceu foi um baque, foi um golpe que todo mundo levou e disse, opa, o que eu faço agora? O André mesmo comentou, poxa, eu vou para casa, eu estou perdido. Rapidamente as pessoas se reinventaram, né? Isso revelou uma coisa bastante interessante, né? Aqueles tabus, receios, questionamentos que são super válidos, eles, né, merecem sempre estar em debate sobre a qualidade do aprendizado remoto, à distância, ele teve que ser deixado de lado, né, mesmo que momentaneamente. Sentimos que as escolas baixaram a cabeça e de alguma forma se reinventaram. O que antes existia dúvida agora é o necessário, né?
o que eu percebi que não existia assim um caminho, uma alternativa. Cada um olhou primeiro para dentro de casa, disponibilizou o que estava em mãos, né? Outras, infelizmente, não tiveram tanta sorte ou alternativa. Nós recebemos muitas demandas de novas oportunidades, novos clientes, e eles procuravam, para resumir, tá? Sobre dois olhares, né? Vou chamar de olhar pedagógico, que é essa ideia, então, de disponibilizar o estudo remoto, a sala de aula na sala de casa, né? Que a gente até está usando esse slogan, né? E aí isso requer, isso que tu comentou, Edson, tem que ter uma infraestrutura por trás que suporte isso aí. Não é simplesmente a nuvem, ela existe, não. Nós, por exemplo, utilizamos os melhores data centers que existem no mundo. Né? Não vou citar nomes aqui, não é o objetivo, mas enfim, data centers profissionais, porque tem toda uma garantia, tem até uma legislação por trás, agora vem a LGPD, então tem que ter a sustentação para disponibilizar um ensino remoto. E teve uma outra preocupação também, e aí talvez o André agora vista os dois chapéus, né, como professor e como gestor, das escolas como um todo, né? A escola é empresa, a escola é estrutura, né? Que está tendo, de certa forma, uma dificuldade. O André foi muito feliz em falar que, poxa, a gente está num momento de oportunidade, mas ao mesmo tempo tem um outro viés que ele não tem como não ser negativo, né? São as empresas, pessoas perdendo, às vezes, até o próprio emprego ou reduzindo salários, e isso vai afetar na estrutura como um todo da escola. Então, nos procuraram muito devido a ter essas facilidades sobre o uso de cobrança com cartão de crédito e tal, que nós temos soluções muito, muito, muito práticas e interessantes nesse sentido. Por mais que se tenha feito, as escolas tenham feito, né, um planejamento, pode ter certeza que todas elas já modificaram, corrigiram, é isso mesmo, André, o Álvaro fala muito disso em todo o discurso dele. Eu prefiro errar e eu corrijo de novo, e vou corrigindo. Eu não sou não vou errar 100%. Eu vou corrigir talvez 20% e assim vai. Então, isso é uma forma de crescer e ter um aprendizado. Agora, de novo, né, até usando um pouquinho do que o próprio André falou, nós não podemos esquecer dos alunos professores. O baque maior, né, as escolas, enquanto estrutura, estão tendo o baque dela, mas o baque maior está, sim, nos alunos e nos educadores como um todo, né, professores, coordenadores e gestores. Eles é que sofreram esse maior baque. Por quê? Pensa, você saía de casa toda semana para ir para a escola sabendo que bastava entrar na sala de aula às 7h30 da manhã e até ao meio-dia, 11h30, ao meio-dia e meio, e ali você tinha a tua rotina e tudo acontecia, era meio que né, você ligava o piloto automático, vai. Isso valia para os dois lados, né? Claro que o professor tinha que estar sempre se reinventando por aula, o aluno às vezes tinha um tema de casa, aquela coisa, mas era o nosso padrão, né? Só que agora, cada um tem sua própria rotina em casa. Aí tu imagina se o professor tinha dificuldades, né, de dominar, vamos chamar assim, a sala de aula, agora ele tem que concorrer com essa rotina que existe dentro da casa de cada aluno. E cada um tem uma rotina diferente, cada um tem um jeito de se organizar diferente. Uhum. Isso é muito desafiador. Então é preciso ter muita criatividade para conseguir manter esse ritmo da atenção. Aí que vem um lado bom da tecnologia, né? Se você tiver a oportunidade de escolher bem, ou escolher uma que dá flexibilidade, em nossos cursos, por exemplo, que a gente teve que adotar para ensinar os professores a migrarem, então, para aula remota, usando as diversas tecnologias de mercado, e também a nossa, mas mais as de mercado, que a nossa organiza tudo isso, na mesma disciplina, nós recomendamos no curso que cada aula tenha objetos de aprendizagens diferentes, que tenham pegadas diferentes, que tenham jeitos diferentes de interação, para que você coloque uma gama muito grande de recursos, porque, de novo, né, se a gente pensar aí no ensino, o F1, o F2, o próprio médio, nós estamos falando de geração no mínimo Y, e principalmente a Z, né, que para eles já nasceram sabendo tudo isso. E por fim,
vou tocar novamente no assunto, né, na questão das pessoas, o lado humano, né? Aula gravada de um terceiro, né? A gente brinca no curso, né? O Tony Ramos falando numa aula, deve ser lindo a interlocução dele, né? A dinâmica que ele usa, é legal, né? Então, agora, isso versus uma aula gravada pelo teu professor, pelo meu professor, podem atingir, certamente atingem objetivos diferentes, tá? Esse vídeo feito em casa, ele é que vai ocupar, ou ele é que vai transmitir a empatia do professor. É claro que é super válido e super permitido usar, né, fazer um híbrido, né, dessas tecnologias que já estão disponíveis, né, usar essas várias ferramentas, conteúdos existentes, mas eles devem ser complementares. Fazendo uma analogia aqui, era como a tecnologia era usada nas aulas presenciais. A essência foi e sempre será provida pelo nosso educador, pelo professor. Muito legal. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Legal mesmo as suas contribuições. Assim como as contribuições dos nossos internautas, educadores que nos acompanham, alguns chegando hoje pela primeira vez nas lives do projeto do Mundo para a Escola, outros que já nos acompanham desde a primeira live, lá em março. E aí eu quero destacar aqui a presença dos educadores de Itajaí, em Santa Catarina, em Umuarama, aqui no Paraná, o Eduardo Lavanini dando parabéns, dizendo que está assistindo a gente, Colégio Alfa de Umuarama, a Renata Malman, do Colégio Kennedy, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, Reginaldo Nascimento, a Escola Portinari do Reginaldo, né? Lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, Beto Pimenta, professor Beto César, Colégio de Curso Integral, lá em Toledo, no Paraná, enfim, todos nos acompanhando, é motivo de muito orgulho receber vocês, educadores, aqui com a gente. E eu quero destacar, assim como fizemos no início e durante a nossa live de hoje, que se vocês tiverem interesse, nós estamos disponibilizando sem custo, basta clicar no link fixo aqui do nosso chat e baixar um e-book completo sobre como elaborar um plano de contingência com comunicação, plano de ação, ferramentas e uma série de orientações que podem te ajudar nesse momento que a escola está passando. O link está aqui fixo no nosso chat do Facebook. Ok? Então, nós vamos lá. Eu tenho mais umas perguntas aqui. E, olha, quando a live é boa, a gente não sente o tempo passar. Nós já estamos aqui desde as 2h30, são 3h15, e tem um monte de interação, um monte de pergunta surgindo aqui no nosso chat. Porém, eu vou encaminhando para aquelas considerações que fecham o triângulo que você abriu, André. Nós falamos da tua realidade no pré-crise, falamos do momento em que estamos vivendo, e agora eu queria voltar para o momento em que nós vamos encarar, seja em julho, seja em agosto, seja no próximo mês de junho, enfim. Como que a escola vai se comportar, né? Aqui há uma consideração interessante, porque fica mais evidente que as metodologias ativas agora sim são uma realidade, né? A gente não consegue mais ver a escola naquele quadrado, sentados em fila, sem interação entre turmas do mesmo ano, né? Ou até turmas de anos e etapas diferentes, interagindo em torno de um conhecimento. Eu acho que o grande legado que esse movimento pode deixar para a escola brasileira é isso, que as metodologias ativas se ativem, né? Enfim, eu tenho uma pergunta aqui da Brenda Cabral, que ela diz o seguinte: como fica o mercado educacional pós-Covid? Acredito que muitas escolas terão dificuldades financeiras. Isso é um ponto importante, André. Sabem se existe algum apoio do governo em relação às escolas? Então, a Brenda está... Eu estou te dando duas perguntas, né? Uma educacional e uma financeira. Como é que a gente se organiza nisso, André? Bom, vamos lá, Edson. Eu acho que a questão... Vou primeiro para a parte... Não é a mais fácil, mas talvez seja mais simples. O governo tem feito algumas ações de medidas provisórias, alguns incentivos fiscais. Existem algumas ações federais, algumas ações do nível estadual e algumas municipais. Eu acho que vale a pena pesquisar com o seu contador, pesquisar com o advogado, com alguém que dê assessoria nessa área para a escola, para identificar quais são esses benefícios. Uhum. Agora, sem sombra de dúvida, eu tenho visto de forma com uma tristeza muito grande, escolas, principalmente de educação infantil, de berçário, sofrendo muito com isso. Então, são escolas que têm
é mais difícil, não digo que o ensino fundamental, anos finais, o médio, o ensino de forma remota faz mais sentido. Quando você pensa num berçário, é muito mais difícil isso funcionar. Então eu tenho visto muitas escolas realmente sofrendo com isso. Muitas escolas já vinham tendo uma margem aí de resultado muito pequena, e essa crise vem meio que reforçar esse cenário. Então, mais do que nunca, uma gestão financeira, uma gestão contábil, uma boa gestão. Acho que as escolas, Edson, se me permite aqui, elas viveram 3 fases muito explícitas. A primeira, onde a fase era meramente pedagógica. Então, a escola nem falava muito de comunicação, não falava muito de marketing, não falava muito de venda, era como se misturar o negócio de venda com o negócio de cuidar de pessoas. Verdade. Aí elas perceberam que essa comunicação, esse marketing, não fazia mal nenhum e só somava. Aí vivemos uma segunda fase. E estamos vivendo aí, há não mais que 10 anos, uma profissionalização das gestões das escolas. Então, realmente trabalhar com indicadores, trabalhar com metas, medir por onde que está indo, não só metas financeiras, administrativas, mas, acima de tudo, metas pedagógicas. Verificar o ROI das suas ações, né, o retorno sobre cada investimento. Então, acho que também vai servir de grande escola aí essa crise, fazer com que as escolas realmente, quem ainda não se profissionalizou e quem ainda não faz uma gestão financeira, contábil e administrativa na ponta do lápis e bem feita, realmente vai ter dificuldades. Agora, o pós-escola, agora busca aí, tem sim alguns incentivos, algumas linhas de crédito que podem ajudar as escolas a passar por essa crise aí nos próximos 2, 3 meses. Agora, do ponto de vista pedagógico, sem sombra de dúvida, a gente vai realmente viver um mundo híbrido. Você falou das metodologias ativas sendo ativadas, né? Mas a gente não volta mais para o mesmo modelo de escola. Os alunos, eles perceberam que dá para fazer muita coisa de forma online, muita coisa de forma remota, muito projeto, muita colaboração. Então, eu acredito que, como que a gente se prepara para esse pós-crise? Primeiro, garantindo sempre uma boa comunicação entre todas as pessoas da escola, compartilhando o máximo possível de informação entre o time da escola. E essa escola, a vida vai seguir. Ou seja, 2021 está aí, quando voltarmos em junho, julho ou agosto, as escolas vão voltar para a sua dinâmica presencial, vão voltar para uma dinâmica diferente, nunca mais seremos os mesmos, nunca mais. Isso eu posso afirmar categoricamente, independente do tamanho da escola, da localização da escola, nunca mais seremos a mesma escola. E seremos uma escola melhor, aposto. Então, aonde? Teremos sim um ensino híbrido, então não vale descartar todo esse aprendizado e toda essa vivência desses 2, 3 meses. Vamos ver o que mais deu caldo, o que mais teve significado para a sua proposta pedagógica. Cada escola vai trazer um significado de acordo com o seu posicionamento. Eu acho que fica a importância, o Paulo foi muito feliz na fala, por mais que a gente fale de tecnologia, né, nós estamos falando de uma empresa de tecnologia, o Paulo é de tecnologia, estamos vivendo essa crise da melhor maneira possível, porque temos tecnologia. Pensou isso 15 anos atrás, como seria? Há 15 anos atrás a gente não poderia, as escolas estariam literalmente sem condições da continuidade. Mas é cuidar das pessoas. São as pessoas que vão construir a escola. Então, garantir uma boa comunicação, garantir um bom registro desse aprendizado que está sendo feito agora, garantir a fidelização das suas famílias. As famílias que se relacionam com vocês são muito importantes que ela perceba o esforço que você está fazendo. O Paulo citou do professor que está ali no estúdio, em casa, e dando conta, mesmo que seja mais rudimentar, o aluno valoriza esse esforço. O aluno fala assim, é o meu professor, olha o que ele está fazendo para dar aula para mim, olha o esforço que ele está fazendo para me entregar esse conhecimento. Então, é o momento onde as pessoas estão querendo ser cuidadas e precisando ser cuidadas. Então, como é que a gente se prepara para voltar? Tendo uma boa comunicação entre o time, registrando os aprendizados, selecionando quais são os aprendizados que a gente vai levar para essa terceira fase e, principalmente, fazendo as escolas trabalharem de forma mais empática. Acho que a empatia é a palavra-chave de todo esse cenário que a gente está vivendo. Concordo. Edson, não posso pegar... Por favor, Paulo.
pegar o teu gancho, André, aí dessa tua divisão. Vou separar também no gestão e pedagógico, tá? Em termos de gestão, em 2001, nós lançamos uma plataforma, foi a primeira do Brasil, para funcionar, que hoje é comumente chamada em nuvem, na época nem assim era chamada. O sistema funcionava tudo na web. Qual que era o empecilho em 2001? Estou falando 19 anos atrás. Tu citou 15, para tu ver como é verdade isso. Há 19 anos atrás, não tinha como vender esse produto, porque as escolas não tinham internet. Nós lançamos o Portal do Aluno e Portal Professor em 2001. Nós tínhamos internet que ela era aquela linha de escada, que a maioria ligava só depois da meia-noite, porque pagava só um pulso. Então, tu imagina, é isso mesmo, se acontecesse, 2005, isso está acontecendo hoje, literalmente parava tudo. Não tinha ensino. Em 2010, o Edson foi o André foi bem feliz nisso. A gente percebeu o quê? O nosso foco no atendimento às escolas era exatamente esse, o acadêmico e o financeiro, mas no contas a receber. Mas a partir de 2010 começou-se uma demanda, e muito também porque o governo começou até a cercar um pouco mais as escolas, a profissionalização começou a fazer parte. Tanto que nós decidimos agregar o nosso produto, nada mais nada menos do que o SAP, que é o melhor sistema de gestão na parte contábil e financeira do mundo, né? Então, isso aconteceu e isso é uma preocupação do momento atual. E a preocupação resume-se em, nesse momento de crise, tem que olhar para dentro para você se profissionalizar. Né? A questão do pós-Covid ou após a retomada das aulas, é isso mesmo. Eu tô bem nessa linha do André, vai ser híbrido. Né? Agora, é preciso tomar alguns cuidados. Hoje, a gente está, de certa forma, né, como a gente comentou, usa o que tem e faz do jeito que dá, muitas vezes até de forma não integrada, né, as ferramentas, enfim, vamos se virando, né? Mas a hora que você começa a tornar isso uma rotina, a palavra-chave vai ser integração de tudo isso, né? Porque senão ficam coisas isoladas. Sobre a retomada em si, poucos países, né, já retomaram as aulas até agora, talvez 7 ou 8, pelo menos informações que estavam até ontem. E 100% deles retomaram com uma série de restrições. Não vejo como o Brasil fazer de forma diferente. O próprio Conselho Nacional parece que deve se pronunciar aí entre hoje, enfim, essa semana, sobre esse tema. Acredito que poderá adotar medidas, né, agora até um ponto aqui, é delicado, mas eu acredito até, pelo nível, né, de que nós temos do ensino público e do privado, pode ser que ele tenha medidas diferentes, não digo com relação à questão física da coisa, mas questão do próprio conteúdo, tá? Possivelmente vai haver uma diferenciação. Apesar da incerteza sobre a data da retomada, claro, né, ela vai acontecer. Isso pode acontecer, inclusive, como nós até falamos no início nós somos um país, um continente, na verdade, pode ser que aconteça de uma região, por exemplo, o estado do Amazonas, agora falando de serviço público, é um agora não sei se é Amazonas ou Maranhão, me confundi, um dos mais avançados. Tem outros estados que agora que começaram, São Paulo, se não me engano, foi a semana, começou a disponibilizar algum conteúdo. A retomada pode ser que aconteça da mesma forma. Né, um município libere antes que o outro, porque a nossa lei, felizmente ou infelizmente, não vem ao caso, ela permite isso. Sem dúvida alguma, André, esse retorno já é diferente. Nem retornamos e já somos diferentes, né? Isso em todos os aspectos. A minha sugestão é para se prepararem para isso, ensino híbrido. Iremos conviver com isso por algum tempo. O grupo de risco, que nós vamos conviver com isso também dentro das escolas. Nós temos talvez professores que estão no grupo de risco e que vão ter restrições, talvez eles vão ter que permanecer nesse modelo. Né? A retomada também vai trazer uma carga de questões, porque não é simplesmente voltar às aulas como foi umas férias ou como foi um feriadão, né? Além do cumprimento das exigências que certamente virão, pode ter certeza que aspectos socioeconômicos, mais do que nunca, precisam ser observados pelos professores e gestores. Né? As nossas crianças e adolescentes, assim como os nossos pais, né, estamos vivendo uma experiência
é forçada, é verdade, mas talvez, para a grande ou a imensa maioria, ela é única. Elas podem trazer reflexos positivos e negativos. Sinceramente, eu espero que definitivamente haja um envolvimento maior dos pais na educação dos seus filhos, assim como está ocorrendo hoje, né? O André comentou isso, e ele tem os dois lá, né? Tanto é professor como é pai, né? Então, os hábitos de casa mudaram como isso não acontecia numas férias, porque as férias, às vezes, cada um vai para o seu lado, agora não. Todo mundo está tendo que conviver com isso, né? Maravilha. Por fim, eu não sei, eu sei que já está no adiantar da hora. Não, à vontade. Eu realmente espero, né, que as escolas aproveitem a inclusão desses recursos, principalmente aqueles que tiveram aceitação, porque o André foi muito feliz. Cada escola tem a sua realidade, tem principalmente o seu propósito, o porquê que eu estou ensinando. Eu estou formando para vestibular, eu estou formando para mais socioeducativo, enfim, cada um tem o seu propósito. Então, peguem cada uma das iniciativas que tiveram, que teve uma aceitação boa, que teve resultado, porque é possível medir, e incorporem isso, incorporem na aula presencial, independente se ela ser híbrida ou não. Não percam isso. E, por fim, eu espero que realmente seja possível que o nosso encerramento de ano letivo em nossas escolas, ela possa acontecer, por que não, com um abraço coletivo, um abraço muito mais humanizado que simplesmente sair correndo cada um para suas férias. Assim será, não tenho dúvidas disso. Olha, Paulo, obrigado também, a sua contribuição e a do André sempre muito, muito positivas, muito enaltecedoras, né, desse movimento do humano ganhando a mesma relevância, né, nesse cenário educacional, tecnológico, financeiro, gerencial, mas as relações eu acho que será o grande ganho de todos nós quando a gente sair melhor dessa crise. Isso vai acontecer no final desse ano, não tenho dúvida. Bom, essa também é a esperança dos nossos internautas, vários aqui, né? A Deise Reina, do ESE, auxiliadora lá em Cascavel, a Luque Abanac, da Escola Pio 10, Jaqueline Lunques, do Colégio São Judas Tadeu, lá em Porto Alegre também. Nós temos a presença da irmã Hermelita, lá de Abaetetuba, no Pará. Muito obrigado, gente, vocês que nos acompanham. É sempre muito, muito bom receber a contribuição de vocês, né? Nós somos uma grande corrente educadora e a sua força sempre, sempre nos ajuda. Eu queria dar esse espaço final para as considerações, um abraço aí que o André e o Paulo queiram estender às suas filhas e aos demais, para a gente encaminhar a nossa live para os finais. Vamos lá, André. Bom, Edson, primeiro eu queria agradecer aí a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu vi que o Pedro de Umuarama, de Itajaí, está aqui nos acompanhando, é um grande amigo, tenho muito carinho, estou devendo uma visita para ele em Itajaí. Legal. Eu queria só fechar, reforçando aquilo que a gente falou, acho que de mais importante. A gente está vivendo uma fase de grande colaboração, a gente está vivendo uma fase onde todas as ações visam engajamento, é uma fase onde é necessário exercer empatia, e é uma fase onde a gente está gerando muito aprendizado. Aprendizado em todos os sentidos, aprendizados como seres humanos, aprendizados como pessoas, e também aprendizados do ponto de vista de conteúdo didático aí das escolas. Mas o mais importante é a gente realmente parar e analisar o quanto que a gente precisa voltar para uma escola melhor, voltar para uma escola com maior percepção humana. Eu acho que o Planck já é uma escola diferente, mas eu gostaria que todas as escolas do Brasil pudessem ter um pouco do nosso sonho, e cada escola tem, e são escolas espetaculares, e tem escolas maravilhosas no Brasil inteiro, mas infelizmente eu falo da minha, que é uma escola que cuida dos alunos, cuida das pessoas, cuida de forma bastante personalizada. Eu acho que esse é o grande X da questão. Eu queria aproveitar esse momento, agradecer muito ao nosso time, ao time do colégio, agradecer o convite do Edson, a participação aqui junto com o Paulo, que foi muito boa, e agradecer ao nosso time, porque nesse momento é o momento onde a gente percebe que ter um time absolutamente faz diferença. No presencial faz diferença absurda. De forma remota, todo mundo trabalhando em casa. Então o Planck hoje tem 120 pessoas trabalhando cada um da sua casa.
e a gente tem conseguido construir uma escola de qualidade e uma escola que mantém seu propósito vivo. Então, eu queria encerrar dando meu muito obrigado a todo o time que está acordando cedo, trocando de roupa e vindo trabalhar, mesmo que de casa, para a gente construir uma educação de qualidade. Queria agradecer muito ao time. Muito obrigado. Parabéns. Quem quiser te encontrar, já está correndo aqui embaixo, @André Guadalupe e o site www.colegioplanck.com.br. É isso, André? É isso. E passando por São José, venha tomar um café com a gente coloca um pouco mais de água, tem café para todo mundo. Passando essa crise, vou fazer uma visita. É um prazer. Tá bom? Obrigado, André. Eu agradeço. Paulo, e aí? Suas considerações. Da mesma forma, eu queria agradecer a oportunidade. Fico muito feliz pela diversidade que nós temos, né? A irmã lá do Pará, nós temos aqui do ladinho de Floripa, Itajaí, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro. Nós, enquanto empresa, também temos clientes, são mais de 750 escolas e faculdades espalhadas por esse nosso querido Brasil, todas as regiões. Desculpa, te interrompi, não é muito ético, mas Manaus também representadas, escolas de Curitiba, Colégio Sei Romualdo de Natal, Recife também presente lá em Pernambuco, o próprio Colégio Planck, Escola Pio 10, todo mundo conectado com a gente, viu? Só para complementar suas reverências. Que maravilha, muito bom isso, muito boa essa interação. E essa diversidade como eu falei antes, cada região, cada escola tem a sua forma, o seu jeito de educar. A essência, o objetivo sempre é esse, é o de educar. Bom, eu queria dizer que temos que olhar com o que está acontecendo como, de novo, usar essa palavra com todo cuidado como uma oportunidade. Oportunidade, primeiro, de nos autoavaliar, de nos modificarmos para nos permitir mais e assim nos aproximarmos da educação do futuro. Muito se fala nela, mas ela só é permitida se a gente fizer também esse esforço. É claro, ela passa sim pela tecnologia, que é o nosso DNA aqui enquanto Genera, mas jamais ela perderá a essência do professor, do educador. Não é uma questão de se isto vai acabar esse nosso momento, mas sim quando, né? Então aproveite esse tempo ao máximo, né? O futuro de nossas crianças e adolescentes continuam nas mãos de vocês, educadores. E eu diria assim que nós continuaremos, nós enquanto Genera, construindo ferramentas de tecnologias que irão apoiar essa tua missão, desde a captação do aluno até o tema atual, né, que é a sala de aula. Então, meu muito obrigado, né? Essa é uma experiência que me enriquece mais, que me torna, eu diria, com mais conhecimento, porque é muito proveitoso e muito bacana ter essa outra visão, né? A visão, aí no caso do André, da visão da escola, que é o momento atual, né? Nós estamos passando, vivendo, mas, de novo, vamos tornar isso uma oportunidade para, quando voltarmos com uma educação ainda melhor. Muito obrigado a todos e ficam meus contatos, fico à disposição de todo mundo. Legal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Paulo, ter contato com ele depois da nossa live, está ali, www.genera.com.br e @Esponchiado, que é o sobrenome do Paulo, você pode encontrar nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Então, mais uma vez, em nome da tecnologia educacional e pessoalmente, como educador, eu agradeço ao aprendizado que vocês dois trouxeram para nós. Espero revê-los em breve, pessoalmente ou virtualmente. Foi um prazer trabalhar e aprender com vocês. Até breve. Até breve. Obrigado. E a você que nos acompanhou na nossa live, nos acompanha, né, frequentemente, fica aqui o recado da próxima semana. Na próxima semana nós teremos também a nossa live, ela já está programada, acontece então na próxima terça-feira com o tema A Covid-19 vai promover uma nova era no ensino público? Como que a educação do sistema público de ensino será impactada positivamente, com certeza,
após a Covid-19, após essa pandemia receber controle. Né? Então, esse é o tema da nossa live da semana que vem. Eu espero encontrar vocês lá também. Quero aproveitar também esse momento para dizer que amanhã nós lançaremos no nosso portal um espaço exclusivo para trilhas de aprendizado. Tá? Toda semana, um novo assunto será lançado para compartilhar e multiplicar o conhecimento nesse momento tão importante que nós precisamos, sim, nos apoiar. Então, amanhã, a partir de amanhã, está aqui passando aqui embaixo a nossa página, né, tecnologiaeducacional.com.br, do projeto das nossas lives, a página é do Mundo para a Escola, você pode acessar lá e a partir de amanhã, no Mundo para a Escola, você vai acessar e assistir gratuitamente a trilha Code para Professores, uma introdução sobre programação que conta com a colaboração do nosso parceiro, Tiago Kawassa, que está aí na nossa live hoje também. Bem-vindo, Tiago, sempre um prazer trocar com você. Tá bom? Agradecemos a vocês que participaram, interagiram com a gente nesse momento de união e fortalecimento. Lembrando que vocês podem rever essa e as outras lives nas nossas redes sociais, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Basta acessar e você vai encontrar. Se tiver alguma dúvida, manda uma perguntinha para nós e a gente te ajuda com isso, ok? Então, até a próxima semana que vem. Nós agradecemos do fundo do coração Tecnologia Educacional do Mundo para a Escola. Boa semana e até o nosso próximo encontro.